Olá! Gente, mais um vídeo aqui com vocês. E hoje vai ser um vídeo assim, meio que faço um artesanato e eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Então vamos lá, antes de tudo eu vou mostrar a vocês o que eu tô pensando em fazer. Aqui em casa tinha guardado esse porta-retrato. É um porta-retrato bem simples, daqueles mais baratinhos que tem. A moldura não é legal, né? Então, eu vou enrolar nele. Eu tava pensando em enrolar barbante, só que eu tenho pouquíssimo barbante, não dá, não é suficiente. E aí eu tenho essas duas linhas aqui, ó, de crochê. E eu tô pensando qual ainda colocar. Eu gosto muito dessa, tanto que essa tá bem mais usada do que essa, né? Ó, aí eu tô pensando. Eu acho que eu vou com essa. Essa aqui é a cor cru. Eu não sei se é a cor cru ou ela não é tingida, é por isso que chama de cru. Não sei, mas chamam ela de cru. Eu gosto muito dessa. Eu já fiz alguns suplarzinhos, não sei se é porta-copo. Já fiz alguns. E tem essa aqui também, né? Que é tipo um marronzinho. Não, também não sei o nome, mas ele é bem suave. Pois bem, vamos conversar sobre esse assunto. Eu estava fazendo o meu devocional e eu orei a Deus a respeito disso, sabe? Eu pedi mais uma vez ao Senhor para me ajudar, para me dar sustento. Tem crianças brincando aqui na casa do lado, então vocês vão ouvir crianças gritando de vez em quando. Eu vou usar esse mesmo. Então, eu estava orando e pedi ao Senhor mais uma vez para que Ele me ajudasse a lidar com pessoas difíceis. Porque pessoas difíceis são difíceis. Eu vou fazer assim, ó. Eu cortei um pedaço bem grande e vou colocar duas perninhas e vou enrolar assim de dois, que vai ficar mais rápido também. Ou até de três, né? No caso, ficaria quatro, né? Quatro perninhas. Que quanto mais rápido, melhor. Então, tem algumas coisas que eu faço para lidar com essas pessoas. Mas antes de falar das pessoas, antes de falar de terceiros, né, que você precisa lidar para poder tentar, né, ter um relacionamento melhor com essas pessoas, é interessante lembrar que nós somos as pessoas mais difíceis com quem temos que lidar. E o que acontece? A gente pensando nisso, traz para nós o pensamento certo de que se existem pessoas que são difíceis de se lidar, eu posso ser uma dessas pessoas para alguém, né? Eu posso ser difícil para alguém também estar podendo lidar. E a gente precisa ter esse pensamento. Ele é muito importante, porque isso traz uma percepção para nós nos analisarmos mais, sabe? Termos mais esse olhar de observar o que nós estamos fazendo que atrapalha o relacionamento de amizade, um relacionamento familiar. Então é importante primeiro nós pensarmos a respeito do nosso comportamento, da nossa forma de se relacionar com os outros. Então, primeiro, olhe para você. E aí, eu trouxe aqui algumas coisas que nós podemos fazer, que eu faço, na verdade, para que a gente venha poder lidar melhor com essas pessoas que são difíceis. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar por essa pessoa. Antes de tudo, antes de tentar viver com ela, conviver com ela, ore por ela, tá? A gente não pode fugir desse aspecto porque é muito importante.
A oração, ela nos faz... Ela cria em nós um sentimento diferente quando a gente começa a orar por pessoas que são difíceis, por pessoas que nós ficamos facilmente sem paciência, por pessoas que às vezes nos machucam com palavras e não percebem, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar por essas pessoas. E o Senhor, Ele nos dá uma perspectiva, Ele nos faz ter um novo pensamento, sabe? A cada momento que nós lidamos com essas pessoas. Então, a primeira coisa é orar. Orar muda tudo. É muito importante orar por essas pessoas. No início pode ser difícil orar, né, por essas pessoas, mas depois isso vai se tornar mais fácil, sabe? Porque são pessoas que nos machucam, né? São pessoas que nos irritam ou qualquer outra coisa que você sente por esse tipo de pessoa. Então, orar parece ser sempre algo que a gente deve fazer por quem nós gostamos, né? Mas não, né? O Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por quem nos persegue. E é isso. Vamos orar por essas pessoas. Tá ficando assim. Ah, eu acho que vai ficar bem bonitinho. Tô pensando em juntar as duas cores. Não sei. A segunda coisa que eu faço é usar essas oportunidades que eu tenho de contato com essas pessoas para poder exercitar aquela atitude que é uma característica do fruto do Espírito Santo. Então, eu preciso muito de paciência, então o Senhor tem me dado oportunidades e é com essa pessoa que eu preciso exercer muito mais paciência. Então, eu presto atenção, é meio que assim, eu sei que eu vou para aquele lugar, aquela pessoa vai estar lá, então eu preciso exercer a paciência. Então, eu já vou com um pensamento de como eu tenho que me comportar. E isso me ajuda muito, porque não me faz desandar, não me faz ter uma atitude pecaminosa, né? Uma atitude que não vai agradar ao Senhor. E aí o relacionamento se torna até mais fácil, com certeza, com essa pessoa. Claro que de primeiro, né, quando a gente começa a exercitar aquilo que a gente precisa melhorar na nossa vida, não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, vai ser difícil sim, com certeza, vai ser bastante difícil, mas a gente precisa ter em mente que é algo que é gradual e que depois de um tempo, sim, vai melhorar, vai ser um pouco mais fácil. Você vai conseguir ter mais paciência com aquela pessoa de maneira mais tranquila. Não vai ser tão difícil você exercer a paciência com ela. Ou, se for outra coisa, né? Se você não consegue ficar do lado daquela pessoa e não falar alguma coisa para poder fazer com que ela se toque, né? Isso também acontece bastante. Então, vai ser mais fácil com o tempo você poder se calar, você poder guardar suas palavras para um momento mais apropriado, né? E repensar até, né, no que a gente pode falar, porque existem momentos em que a gente precisa calar, né? Existem muitos momentos assim. Ou seja, qual for a atitude que você precisa exercer para estar podendo ter um relacionamento melhor com essa pessoa, que você venha exercitar quando estiver com ela. E claro, como eu falei, isso vai melhorar com o tempo. Use esses momentos como oportunidades para você crescer, amadurecer espiritualmente. Pronto, ó, finalizei aqui. Só uma parte, né? Porque acabou a linha. Aí ficou assim no final, tipo uma argolinha. Eu vou usar essa argolinha como uma emenda. Como eu falei, usei como uma emenda. Só fiz passar mesmo o fio ó, por dentro. Só fiz passar o fio por dentro. E aí, eu vou só arrumar assim e continuar, tá? Aí esses pedacinhos vão ficar aqui atrás. Existe aquela passagem muito famosa que Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo. E olha, acho que quando a gente passa por dificuldades, nós temos a tendência de querer se livrar logo dessa dificuldade, querer resolver logo o problema, né? Isso é normal, isso é comum, todo mundo quer alívio. Viver tranquilo, em paz. Isso é normal. E só que o que acontece é que como a gente costuma não pensar muito de maneira mais nós às vezes deixamos de lado essa questão da aflição, do sofrimento, da dificuldade. Quando você escolhe servir a Deus, automaticamente você vai ser uma pessoa que vai passar por mais problemas, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente vai ter um inimigo, que esse é realmente o nosso inimigo, um inimigo comum, que é o diabo. E o diabo ele vai nos tentar muito mais do que tenta os dele, certo? Ele vai tentar. Ele vai tentar. E o que acontece? Acontece é que a gente às vezes esquece disso. E aí a gente nunca olha para uma oportunidade de dificuldade, de sofrimento, até e sempre olha para ela como uma coisa que não tem nada de relevante para se tirar dela. E isso existe. Dor, sofrimento, dificuldades, aflições. Existe algo que a gente pode tirar, às vezes não dela em si, mas, mas nós podemos fazer dela uma oportunidade de crescimento, de um amadurecimento, que é a nossa, sabe, é a nossa função. E pensar desse modo nos faz encarar a situação com a intenção certa. Porque muitas vezes temos a intenção errada, né? Ah, vou agir da maneira que eu quiser, vou falar como eu quiser. E essa não é a forma que nós devemos viver como cristãos. Devemos ter uma atitude que é como Deus quer, como Deus se agrada, da maneira que Ele nos instrui na sua palavra. A nossa vida não é mais nossa, por isso que a gente precisa, sabe, devoção é isso. Devoção não é só eu estar orando, não é só eu estar lendo a Bíblia. Devoção, a minha vida é uma devoção a Deus. E então, em todo e qualquer momento, eu vou estar usando a palavra de Deus como a base da minha vida. Ela que vai me guiar como eu devo agir, o que eu devo escolher, como eu devo viver. É a palavra de Deus. Essa parte aqui, ó, ficou um pouco complicadinha. Como aqui é liso e tá escorregando, mas vai ficar bonitinho, né? Eu vou usar a pistola para tá podendo passar um pouquinho aqui, só um pouquinho mesmo, porque isso aqui faz uma sujeira. Então passa só um pouquinho aqui, aí dá a volta, só para segurar, porque como é bastante liso, fica escorregando e não tá segurando. Eu escrevi, quando tá fazendo devocional, esse comentário aqui, que é interessante a gente refletir. As coisas não saem como idealizamos muitas vezes. Elas parecem bem mais complicadas quando encaradas de frente. Contudo, para toda ocasião, há um mandamento que poderá nos ajudar. Há um conselho divino, há um escape que ele nos oferece. Vamos supor que uma situação. Essas coisas acontecem muito comigo. Eu vou estar em um lugar, tal pessoa vai estar lá, e eu vou precisar lidar com ela, né? Ela vai estar lá nos fazendo companhia também. Ela fala comigo, eu falo com ela, só que existe aquela coisa, sabe? Que aqueles comentários um pouco meio que cutucando você, querendo fazer com que você. Só que você não, não consegue se relacionar muito bem com ela. O que você faz? A gente começa a imaginar, o que eu vou fazer? A gente idealiza, né? Eu vou pra lá, eu vou ouvir mais. Se tal pessoa fizer algum comentário que eu não gosto,
eu vou me calar. Porque se eu falar, eu vou falar besteira. Então eu vou me calar. Então a gente começa a idealizar. E isso é importante em alguns aspectos. Por quê? Porque a gente já tem uma situação certa de que vai acontecer, mas a gente não sabe se as nossas atitudes irão ser realmente as mesmas. Então a gente idealiza. E quando chega no lugar, quando chega no momento, às vezes as coisas acontecem de maneira totalmente diferente. Por quê? Porque nessa nossa idealização a gente não colocou a dificuldade que é o calar. A gente não colocou a dificuldade que é ter paciência. A gente não colocou na nossa idealização isso. A gente deixou de lado que é algo muito difícil de ser feito. Então, em meio àquele momento, naquele exato momento em que você está querendo pôr em prática aquilo que você idealizou, você fica muito indignado. E aí você fala. O que eu quero dizer é que nós devemos lembrar e colocar nessa nossa idealização as dificuldades que nós temos. E lembrar que não vai ser fácil. Não vai ser fácil exercer paciência, não vai ser fácil calar, não vai ser fácil estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Então, você já tendo isso em mente, isso já te prepara para quando você estiver naquele lugar. E outra coisa, né, do que eu escrevi, é que a gente sempre tem um escape, né? Não há aprovação que o Senhor coloca na nossa vida que ele não nos dê um escape, né? Existem escapes, existem mandamentos que nós podemos utilizar para viver aquela situação. Ah, não consigo. Consegue porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te guiar. Então, isso. Eu acho interessante nós tentarmos sempre pensar assim, como uma situação que nós devemos passar muitas vezes, né? Pode ser pessoas do nosso convívio familiar, então a gente vai ter constante contato com essas pessoas. E é muito bom nós aprendermos a saber lidar com essas pessoas, né? Porque passar o resto da vida intrigado com alguém, brigando com essas pessoas, isso é, além de ser errado, né? Como nós cristãos, a gente não deve viver assim, né? Tende paz com todos. Então, a gente precisa saber ter paz com todas as pessoas, fazer por onde ter paz. Se aquela pessoa não quer, não consegue ter paz com os outros, você precisa tentar ter paz com ela. Você tem esse dever, sabe? Nós temos esse dever. Se possível, tenha paz com todos. Isso é algo muito importante para nós. Então, a gente não deve esperar que o outro age da maneira que a gente se agrada, para que assim nós venhamos agradá-lo. Não é assim. A gente faz o bem, mesmo que os outros não nos façam bem. Deus nos dá essa função de sermos pacificadores. Essa parte aqui, ó, ela é bem chatinha, mas a gente fazendo devagarzinho, colando nas áreas necessárias, dá certo. Se o material do seu porta-retrato também for plástico, ou um outro material que a cola quente ela não gruda bem, ela sai facilmente, você vai precisar, sempre quando for botar a cola quente, colocar ela bem rente e de maneira que os barbantes se encostem um no outro. Assim, mesmo que não grude bem, no caso aqui no plástico, eles estão todos grudadinhos uns nos outros. Aqui, ó, eu acabei deixando uns espacinhos, mas se eu colocar mais cola, no caso antes, né, teria ficado mais justinho. Essa parte é bem chatinha mesmo aqui do contorno, mas tá dando certo. Tá ficando bem legal. Quando eu chegar nessa parte que é toda reta, eu não coloco cola. Eu acho que não há necessidade.
Para acelerar o processo, no lugar de eu colocar de 2, né, ficar enrolando de 2 vezes, eu coloquei, ó, agora 4 vezes. E aí vai ficar bem mais rápido. O processo é o mesmo, tá? Eu colocando assim de frente pra mim, eu acho que ficou melhor. Ficou bem mais fácil. Essa parte da emenda dos cordões, eu achei que ficou muito bonitinho, né? Tem uma emenda aqui, e tem uma emenda aqui, tem uma aqui, é uma emenda? É. Eu acho que dá um detalhezinho bem legal, bem diferente. Então ficou desse jeito. Eu achei que ficou bem legal, bem diferente. Eu gosto desses estilos assim, sabe, mais rústico, algo mais artesanal. Eu acho que tudo fica bem mais interessante, a decoração. E é isso. Essa aqui é uma decoração bem fácil que a gente pode fazer com qualquer coisa. Porta-retrato é algo muito fácil de fazer. Eu pretendo fazer alguns de papelão. E aí, cobrir eles, né, com algum tipo de material que fique bem interessante. Sobre o assunto que nós conversamos, eu espero que possa ter te ajudado de alguma maneira. Se você concorda, se você discorda, se você acha que eu poderia ter acrescentado mais alguma coisa, comenta aí, faz um comentário. Queria mostrar a vocês com o retrato. Deixa eu ver aqui, pronto. Ficou desse jeitinho. Olha que bonitinho, gente. Ficou muito fofo. O que acontece? Aqui atrás é esse material aqui, ele fica desse jeito. Tem uns bichinhos que clicam aqui e aqui, ó, nos 4 lados. Não deu certo colocar, porque ficou uma barreira. Aí o que eu fiz? Atrás eu coloquei umas cordinhas e depois eu vou cortar essas partes aqui ó, que sobrou. Tá vendo o cliquezinho? Tem 4 cliques, só que não deu certo, porque essa parte aqui ficou impedindo de dar o clique. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um barbantezinho em cada extremidade para colocar o retrato, para colocar o papel. E aí, esse aqui é um desenho que eu fiz há muito tempo, não tem data. Eu fiz também do outro lado, mas esse daqui eu não pintei. Eu pintei só esse, que eu gostei mais. E é isso, eu gosto muito desse desenho. Eu vou colocar esse aqui na parede, tá bom? Eu acho que vai ficar bonitinho na parede. Aqui na parede do meu quarto. Eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau!